Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Sala de Visitas. Que bom receber você aqui, nesse espaço onde semanalmente eu recebo amigos, queridos e amigas, gente que faz parte da minha história, gente que tem um papel muito especial na minha caminhada, em vários momentos diferentes. Sala de Visita é um espaço mesmo de receber amigos, de compartilhar, de bater papo e dividir com você que está com a gente algumas histórias, princípios, ensinamentos e dividir a vida de gente que tem abençoado a minha vida. Hoje eu recebo um amigo muito especial, né, o mestre, o mentor, enfim, já está com a gente aqui, dando as boas-vindas ao Alan, que está chegando, né, e aproveitando para lembrar você que está com a gente, que se você não assistiu as entrevistas anteriores, os bate-papos anteriores, eles estão disponíveis no meu canal, lá no YouTube, Marcelo Santos Oficial. Você procura lá nas minhas redes sociais, tem os links também, tá bom? Tenho certeza que vai ser um tempo muito especial, muita gente importante, muita gente querida que já passou por aqui. E como sempre, ponto professor, meu amigo César Novaes, convidado de hoje, meu pastor, meu amigo, mentor querido, né? O responsável, dependendo do ponto de vista, o responsável ou o culpado por eu ser historiador hoje, né? Aqui está responsável. Se não gostam muito das minhas histórias, ele é o culpado por isso, né? A culpa é dele. A culpa é dele. Tá aí, ó. Querido Novaes, está chegando aqui. Seja muito bem-vindo, meu amigo, meu pastor querido, meu companheiro, meu mestre. Eu não vou falar muito, vou falar que muito professor, os caras são purinhos, meus amigos ficam tirando com você negócio de idade, né? Vai ficar esquisito, né? Como está? Tudo bem? Está tudo em paz? Tudo jóia, cara. Não, seja bem-vindo, viu? Muito, muito bom, muito legal ter você aqui, viu? Obrigado por ter aceito esse convite. Prazer é do meu. Bater papo com você é muito bom. Tá bem? Bom demais. Eu sei que a sua agenda, para quem não conhece, né, essa figura rara e abençoada, né, o Novaes, como ele é mais conhecido, pastor Novaes, ele é pastor da Igreja Batista do Barão de Taquara, ele é pastor, é historiador, é teólogo, é poeta, né, ele é um monte de coisa aqui que se eu ficar falando, o Instagram derruba a gente, eu não termino. Mas ele é o marido da Jussara e pai, né, de filhas lindíssimas que eu conheci como criança, mas já são pelo menos uma, eu sei que você está casada. Vamos lá, deixa eu melhorar essa internet aqui, vamos ver. Internet. Vai melhorar. Agora vai atualizar. Zé Júnior, seja bem-vindo. Elias Brito, seja bem-vindo. Mudei a rede aqui, Novaes. Mudei a rede da internet aqui. Tá melhor aí? Melhorou? O som estava cortando, agora parece que está melhor. Melhorou. Eu mudei a rede aqui da internet. Então, como eu estava dizendo, você tem todo esse currículo aí. Uma das de tudo é o marido da Jussara, né? E o pai de filhas lindíssimas que eu conheci criança ainda, mas são casadas aí. É um cara especial, esposo da doutora Jussara Monté Novaes, né? E é um cara muito gente boa. E estava dizendo aqui antes de você entrar que você é o responsável ou o culpado. Para quem gosta de mim, é o responsável. Para quem não gosta, é o culpado. Você é historiador, a culpa é sua, né? Então, quem não gosta de mim pode saber que o Novaes é o responsável por isso. Você está bem, meu amigo? Tudo em paz por aí pelo Rio de Janeiro? Tudo em paz, tudo certinho. Eu estou aqui pensando que, com certeza, eu trouxe mais prejuízos do que ganhos para a sua vida. Mas você é uma pessoa muito bondosa, muito generosa. Então, você está vendo do lado positivo, né? Rapaz, aqui no Rio de Janeiro está aquilo, né? Vocês estão acompanhando aí pela televisão, que eu não sei o que vai sobrar do Rio de Janeiro, né? Mas a parte dessa problemática toda política que nós estamos vivendo aqui, essa grande crise, né? No mais, está tudo bem. Estamos aqui com um ensaio de verão no meio ainda do final do inverno, como vocês aí, fiquei sabendo que a temperatura aí também deu uma subida nesses dias, e levando a vida, tocando a vida na certeza de que a gente vai superando tudo e vai suportando e superando, né? Vamos lá. Se adaptando a essa nova realidade. Até a gente, Zé Júnior, esse aluno que é lá de Cuiabá, está aí com a gente, mandou um abraço.
Zezinho JJ, que lá da Filho de Cuiabá, queridão, a Leda, o Elias, o Calimério, gente boa, foi meu aluno na teológica, rapaz, gerações, ele é um neto histórico, né? É seu neto histórico, foi meu aluno, Eliel, Irina, tem mais o Wellington, está chegando aqui, Fabi, seja bem-vindo, compartilha aí esse aviãozinho, essa asa delta aí, para compartilhar, que com certeza esse bate-papo vai ser especial. Novais, eu queria que você começasse, para quem não te conhece, é muito conhecido, mas conhecer um pouquinho da sua história, né? Que a turma conhece você como pastor alguns da época de Inhaúma, depois Barão de Taquara, mas nem todo mundo sabe que você, na verdade, você vive um caminho inverso do meu, né? Você é paulistano, que se tornou carioca, assim, que fez a sua vida no Rio de Janeiro, diferente de mim. Conta um pouquinho da sua história, como é que você foi parar no Rio de Janeiro, como é que é a sua história? Conta para nós aí. Então, Marcelo, eu fui chamado pelo pastor da minha igreja, porque é o seguinte, eu comecei a pregar com 14 anos, o primeiro sermão que eu fiz foi num culto de sermão. Hoje eu sei que não se pode nem chamar de sermão. Aquilo que eu pensei que era pregar, eu fui chamado para falar num culto de adolescentes ali na nossa igreja, a igreja que eu cresci lá em São Paulo, e depois que eu comecei a pregar com 14 anos e tal, aí eu comecei a sentir o desejo de me preparar especificamente para servir como pastor. Interessante que desde o iniciozinho, desde que eu resolvi ir para o seminário, eu sabia que eu ia ser pastor local. Pastor de igreja local, sempre soube. Lá no seminário tinha muitos colegas meus que ainda estavam lá indefinidos no que iam fazer, se iam para missões, se iam fazer ministério pastoral ou qualquer coisa assim. Eu não, eu sempre tive a certeza que eu queria ser pastor de igreja local. Isso, claro. Aí meu pastor lá me chamou e falou, olha, se você ficar aqui e se você ficar estudando na faculdade aqui, que é a teológica de vocês, você sempre vai ser o Carlinho da igreja, a pessoa aqui de casa, caseiro, doméstico e tal. Eu acho que você precisa ter essa experiência de se sentir seminarista numa igreja que te veja como seminarista. Então você vai para o Seminário do Sul, sabe? E aí que eu vim para cá. Eu vim com 18 anos, em 1980, para fazer o seminário. E aqui fiquei. Nunca mais saí do Rio de Janeiro, saí da cidade do Rio de Janeiro para ficar em Teresópolis, na primeira de Teresópolis, durante 5 anos. Depois voltei para cá. São Paulo foi só para visitar meus pais, minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha, meus amigos, e nunca mais voltei. Engraçado é que eu fico assim meio sem origem, porque eu vou a São Paulo, o pessoal fala assim, que sotaque carioca é esse? E aqui no Rio de Janeiro o pessoal fala, que sotaque paulista é esse? Então, eu sou paulista, mas eu acho que não mereço ser chamado de paulista, e sou carioca e também não mereço ser chamado de carioca, quer dizer, agora já foi, estou meio apátrida. Eu sei desde o que é isso. Eu estou há 20 anos, mais de 20 anos aqui em São Paulo e eu não tenho nem mais sotaque de carioca e também não tenho sotaque de paulista. Eu sou casado com uma mineira, tenho 2 filhos paulistanos, morei no Espírito Santo. Essa vida nossa de ministério é muito interessante. Deixa eu perguntar uma outra coisa para você. Você é um cara, você está aí. Para quem não sabe, não vai ser meu professor de história. Eu nunca gostei muito de história, né? No ensino, agora chamam de ensino médio, fundamental. Na minha época era fundamental, médio, na época era primeiro e segundo grau. E lá no seminário eu tive contato com história através do Novaes, meu professor de história do cristianismo, quando eu entendi essa coisa do processo histórico, que não era decoreba, enfim, né? Através do Novaes eu conheci Dona Beth Antunes, né? que foi aí o caminho para a minha pesquisa, enfim, uma das minhas linhas de pesquisa de história. E você é um cara que é estudioso da história, dos momentos culturais, e querendo ou não, a gente está vivendo um momento histórico, assim, acho que um divisor de águas, né? Assim, um novo ciclo, um momento que a gente está vivendo na história do cristianismo, na história da igreja. E assim, você como pensador, como pastor, como líder,
Como é que você está vendo esse momento da igreja? Vamos falar de Brasil, aqui, que é o nosso contexto, da igreja evangélica no meio dessa pandemia, né? Os caras achando que é o final do mundo, os outros com a linha apocalíptica, os outros, muita gente oportunista, uns dizendo que é vontade de Deus, que Deus que mandou o Covid, uns dizendo que a igreja não tem que, enfim. Como é que você vê o papel da igreja e se é uma oportunidade para a igreja, na sua opinião, como é que a igreja tem que se posicionar? A igreja é movimento, né? Não uma denominação, mas a igreja de uma forma geral. Eu estou num processo de refletir muito sobre isso ainda, sabe, Marcelo? Eu acho que eu ainda não tenho conclusões. O que eu estou pensando é o seguinte. Você sabe, você é historiador também, você sabe que costumam dizer que a gente precisa de um espaço de 50 anos, mais ou menos, para fazer uma avaliação do que foi aquele tempo, né? Tem até aquela piada do chinês, né? O historiador chinês, perguntava para o historiador chinês o que ele achava da Revolução Francesa, ele falou, olha, eu não falo sobre assuntos recentes, né? Então, a gente precisa ter esse intervalo de tempo, né, para fazer essa avaliação. Então, por isso que eu estou dizendo que eu ainda não tenho muitas conclusões sobre isso, não, sabe? Mas o que eu tenho pensado e refletido é o seguinte. Eu acho que nós estamos reproduzindo na nossa realidade protestante o que está acontecendo de maneira geral, né? Você sabe que normalmente o microcosmo imita o macrocosmo, né? Ou sofre os reflexos do macrocosmo. Eu acho que de um jeito geral, de uma maneira geral, nós estamos mudando de era, né? Eu acho que lá na frente, esse período que a gente está vivendo vai ser considerado um período de transição. Assim como a gente vê lá, né, a transição da Idade Média para a Idade Moderna e pega lá, eu acho que é exatamente um período de transição que a gente está vivendo. Desde a queda das Torres Gêmeas, em que o mundo mudou completamente a partir dali, somando com o avanço tecnológico do uso da informática, e agora mais com essa pandemia, eu acho que todo esse conjunto de coisas está virando o mundo, está transformando o mundo. Só que é o seguinte, quando você está numa mudança de uma fase para outra, você fica ali durante um tempo numa espécie de vácuo em que você sabe o que não serve mais, mas ainda não definiu o que é que serve. Então fica aí nessa coisa. E eu acho que é exatamente esse momento que nós estamos vivendo no mundo, não é? Mudanças muito, muito substanciais, em que todo mundo sabe o que não quer mais. Mas ainda não se chegou a uma conclusão sobre o que é que vamos botar no lugar. Eu acho que isso está acontecendo em termos de mundo, e porque está acontecendo em termos de mundo, está também acontecendo em termos de igreja, em termos de denominações, né? Você vê que as denominações estão mudando, aquele denominacionalismo no qual, por exemplo, eu cresci, esses muros denominacionais eles estão ruindo, né? Isso é uma coisa. E a segunda coisa que eu penso é que nós estamos experimentando também, muito agora falando mais especialmente do nosso ambiente protestante e evangélico, né? Nós estamos experimentando uma falta de uma perspectiva de para onde vamos, no sentido que as denominações históricas... Bom, a gente tem 2.000 anos de cristianismo, nesses 2.000 anos de cristianismo, vários grupos surgiram, chegaram no seu apogeu e entraram no ocaso. O que aconteceu com alguns foi que, no ocaso, eles se reinventaram e ainda conseguiram sobreviver. A minha pergunta é se as denominações históricas vão conseguir se reinventar para continuar sobrevivendo. Mas é indiscutível que estão numa linha de ocaso. A gente não precisa ir muito longe, não. É só a gente ver o que está acontecendo com os batistas hoje, né? Que a gente compara aí o que foram os batistas na década de 60 e de 70
Você conhece bem a história, que foi o nosso grande apogeu, e comparar com tudo que a gente perdeu, que já perdemos nesses últimos tempos, com esse sentimento, uma espécie de sentimento de fracasso que vem à boca, com um gosto extremamente amargo, né? E a falta de ideia de para onde vamos. Hoje, por exemplo, eu participei de uma live sobre a autonomia da igreja. Quer dizer, estamos discutindo questões que estão mudando, só que ainda não se sabe ao certo quem vai dar isso. Agora, uma coisa é certa. Quando no caso, que estamos no caso, isso aí é evidente. Mas quando no caso você não se reinventa, o seu destino é pulverizar. E eu sempre costumo lembrar que nós artistas não somos os preferidos do Senhor, não. Ninguém é. Não, que absurdo, estou focado agora estou focado. Isso aí que a gente tem que lembrar sempre, para se armar no sentido de, peraí, se a gente não quer pulverizar, vamos ver o que a gente precisa mudar. Acho que é exatamente esse o momento que estamos vivendo agora, como o protestantismo no Brasil, como denominações históricas. E outra coisa, deixa eu acrescentar uma outra coisa que também eu tenho pensado. Eu acredito, talvez até você, mais para frente, vai tocar nesse assunto, não sei, mas eu já vou dar um spoiler, né? Eu acredito que está um processo aqui, como aconteceu na Europa. Por causa daquilo que a igreja foi, ela causou um ceticismo, uma espécie de pós-cristianismo na Europa. E se nós não abrirmos o olho, nós evangélicos, no momento que estamos vivendo, nós vamos criar um ceticismo aqui, a partir da própria palavra evangélico, que daqui a um tempo nós vamos ter que mudar essa palavra, porque ela vai se tornar o sinônimo de uma série de coisas desagradáveis. Nós estamos vivendo um momento, nós não cuidarmos, nós vamos criar um ambiente de ceticismo e de pós-cristianismo também, exatamente como ela está lá na Europa. Na Europa aconteceu, não foi por causa do ateísmo, foi por causa da própria igreja, que não soube se posicionar devidamente ante os momentos novos que ela estava vivendo. E nós aqui também não estamos sabendo. Então, tem mais esse também que eu acho que é uma fase que estamos passando, a gente não cuidar, a gente pulveriza em termos de instituição e a gente pulveriza em termos de influência, de boa marca, e aí sabe Deus lá como é que vai ser os próximos 2 séculos. Né? Rapaz, é interessante o que você está colocando, porque eu fico feliz que eu tenho ótima companhia. Às vezes eu fico com medo de escandalizar, dizendo, será que eu estou pensando... Porque a minha perspectiva é muito igual à sua, né? A gente ouvia algumas das suas lives, até o Purim Júnior está com a gente aqui na live, aqui, grande Purim, colega, minha velha lá do Seminário do Sul, que é pastor da PIB do MES hoje, amigão, sei que é seu parceiro aí no Rio de Janeiro, queridão nosso, o Pedro Nova Cosa, João Pedro Gouveia, o Purinho desses caras que tem tentado, né, dentro da liderança, o Davi Curti acabou de entrar aqui, enfim. Mas eu fico pensando nessa questão mesmo, né, de um pós-denominacionalismo. Né? Você falou um negócio de autonomia da igreja, eu achei engraçado, né? Porque eu não sabia, nem eu não podia conversar esse ano, e me botaram num GT para discutir a autonomia da igreja. Né? E aí você falou dessa live, e eu fico pensando, com tantas questões, né, acontecendo, e eu vi um pedaço dessa live, os posicionamentos são diferentes lá, a turma discutindo questões como a autonomia da igreja, essa coisa do nacionalismo, vai, na sua opinião. Porque, assim, até o Carlito entrou aqui agora, né, tá assistindo aqui, mandou um abraço para você, o Carlito lá da PIB da cidade, o Carlito Paz. Nossa, que saudade do Carlito, muito tempo que eu não encontro o Carlito. Um beijão para ele. Mandou um abraço aqui para você. Botou até aqui, um grande professor de história da igreja. E assim, são pessoas como o Carlito, né, da igreja da cidade, o próprio Penido lá em Minas Gerais, enfim, o Valando no Rio, e assim, eu acho que, falando de batismo, nas outras instituições presbiterianas históricos, né, você acha que, como você colocou, né, esse ato, o processo talento,
talvez de olhar mais para fora. Essa igreja está olhando muito para dentro, está muito preocupada com coisas que talvez ela discute há 20 anos e há 30 anos, talvez por isso se perdeu no processo. Né? Como você disse, teve o nosso auge, a gente vive no saudosismo, né? Como era. Mas você olha para o futuro e talvez por isso essas igrejas, algumas delas pelo menos estão fazendo voo solo, apesar de serem batistas, né? Com essa questão da autonomia, liberdade, enfim. E como é que você vê o futuro desse denominacionalismo? Né? Não sou batista, mas você acha que nessa pulverização, nessa perspectiva, às vezes até da identidade, não só batista, mas evangélica, né? Com esse risco, será que a tendência cada vez mais é dessa flexibilização ou individualização? Olha, Marcelo, eu vou te dizer umas coisas. Eu estou me sentindo em casa, então eu estou cutucando mesmo. O sala de visitas, estamos nós dois aqui, tem gente espiando, fica à vontade. Você está falando as pessoas que estão chegando aí, mas eu tô tentando esquecer que estão espiando a gente nessa conversa. E Larga a palavra. Na minha cabeça eu estou pensando, só não faço, estou tomando um café com você aqui, estamos trocando umas ideias. Então eu já quero que as pessoas que estão nos ouvindo que compreendam que tudo que estou falando aqui são opiniões muito pessoais minhas, não quero fazer discípulos e pretendo que concordem comigo. Mas, no que se refere a isso, eu acho o seguinte: nós temos que separar na cabeça da gente, eu separo na minha cabeça, eu separo muito bem na minha cabeça. Evangelho é uma coisa, fé institucional é outra. Eu separo isso claramente na minha cabeça. Isso significa separar todo o resto. Jesus não fundou nenhuma igreja institucional. O que nós temos no Evangelho é Jesus fundando um conceito de igreja. As igrejas institucionais que se aproximam desse conceito são igrejas de Cristo. As igrejas institucionais que se afastam desse conceito não são. Bom, isso em termos de igreja. Agora, em termos de denominações, né, é isso e mais um pouco. Porque Deus também não criou denominação nenhuma. Jesus também criou. Quem criou as denominações fomos nós, e as denominações nasceram em contextos específicos da história, como fenômenos sociológicos daquele contexto específico. Tá bem? Então, Deus não tem responsabilidade nenhuma em manter coisas que não foi ele que inventou. E nós também não podemos exigir que Deus atenda expectativas que são nossas como instituição e que necessariamente não são as expectativas de Deus. Ele não é obrigado a ficar atendendo a gente nessas nossas expectativas institucionais. Então, isso eu separo muito claramente na minha cabeça. Quem tem a responsabilidade de cuidar da sua instituição são aqueles que pertencem a ela. Tá bem? Então, no meu entender, é por isso, porque a gente imagina que Deus é que tem que cuidar e a gente parte para uma espécie de uma fé ingênua nesse negócio, que nós nos esquecemos que, se a coisa não for bem administrada, por exemplo, o barco afunda. Se não houver integridade na administração, se não houver competência na administração, pode ficar fazendo jejum de oração, o resto que não vai adiantar, vai falir. Então, essas coisas eu separo muito claramente na minha cabeça, tá certo? Agora, o que eu acho bem é que nós, como fé institucional, como igrejas institucionais, como comunidades institucionais, que deveriam se aproximar cada vez mais do conceito que Cristo tem, né, dos princípios do Evangelho para justificarem a sua existência, nós temos aceitado, usando aqui, a gente até conversou sobre isso naquele bate-papo que a gente teve aqui na nosso setor, na Barão aqui, nós temos aceitado todas as tentações que Jesus Cristo rejeitou. Lembrando do Dostoiévski, lá do Grande Inquisidor. Tá? Jesus Cristo, a gente tem aceitado
transformar pedras em pães para impressionar pessoas. A gente tem aceitado, saltado no pináculo do templo, esperando os anjos vir segurar, só para mostrar que nós somos sócios de Deus em poder e autoridade. E a gente tem aceitado poderes do mundo. E agora, muito especialmente, aí, no ponto que você falou, é sempre muito arriscado quando nós aceitamos os poderes do mundo e convivemos com os poderes do mundo. Né? Mas Jesus já tinha... Quando a turma pensava que o reino de Deus ia ser um negócio físico, botar os romanos para correr, derrubar Pilatos, botar o exército de anjos nas fronteiras de Israel, quando achavam que o reino de Deus era isso, Jesus viu lá os dois apóstolos discutindo quem seria a direita e a esquerda, ele chamou os dois no canto lá e disse, pode parar por aí. Pode parar por aí, porque vocês estão... Esse negócio de poder é para os políticos e os governantes. Não sou eu que estou dizendo. Jesus é que disse para os apóstolos. Com vocês não será desse jeito. Para vocês aqui, a música vai dançar em outro ritmo. Vocês vão servir em vez de serem servidos. E, rapaz, e a gente aceitou. Parece que os evangélicos sempre olharam com muita inveja a Igreja Católica aliada ao poder e agora finalmente estão conseguindo ir afora. Só que é uma brincadeira perigosa isso. Brincar com o poder é sempre uma brincadeira muito perigosa. É isso que eu penso. Rapaz, aí eu vou pegar, aí você levantou a bola, porque você falou de Jesus, né? Quer dizer, você falou do dono da igreja, desse negócio chamado igreja, né? E eu creio que a nossa hermenêutica sempre tem que ser cristocêntrica, tem que passar pelo que ele disse, ensinou, enfim, né? Depois Paulo e os outros aí tentaram organizar e sistematizar. Né? E aí, como perguntaram essa coisa de separar a igreja de Estado, ó, César o que é de César, Deus o que é de Deus. Né? E aí vem essa coisa de isenção, de pena, perdão aí para impostos, para multas, para essa história toda que a gente está vendo. Como é que você vê essa linha tênue, né? Essa coisa de separação igreja e Estado, que é né, a gente sabe disso na história, um dos pilares da reforma protestante, a separação de igreja e Estado, e talvez, não no Brasil, mas vamos falar de Brasil, né, tem gente que defende isso, enfim, uma participação, interferência, até uma parceria da igreja com o Estado, e tem gente tentando criar uma teologia, usando até textos bíblicos disso aí, de uma forma... Como é que você vê essa história, né, aquela história da minha época, né, e talvez da sua também, nós temos que ter políticos lá para nos representar, o político tem que ser crente, naquela época era isso, e hoje a coisa está mais profunda ainda, essa coisa que surgiu agora, por exemplo, da isenção de isenção de multa, enfim. Como é que você olha isso aí? Essa coisa de isenção de impostos, para mim é muito simples. Dai a César o que é de César, a igreja tem que dar o exemplo em tudo isso aí. Inclusive pagando os impostos que tem que pagar. Até porque hoje a gente sabe que tem muita igreja aí que é só fachada, né? Por trás daquela fachada... Bom, mas esse é um problema específico. Eu prefiro lembrar dos princípios, né? Porque isso é uma coisa que está dentro de um leque de coisas que a gente tem que lembrar. E tem que lembrar desses princípios. Eu acho que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, primeiro, significa dar a César só o que é de César. Quando César começar a exigir o que é de Deus, a gente já tem que começar a desobedecer. Essa é a primeira coisa que fica muito clara. Então, a igreja tem que ser exemplo em dar a César o que é de César, mas também tem que ser exemplo em dar a César só o que é de César. Aquilo que escapa. Quando César começa a exigir adoração, quando César começa a exigir fidelidade absoluta, quando César começa a exigir veneração, quando César começa a exigir que seja visto como salvador da pátria, quando César começa a exigir que seja visto como algo divino e especial,
Eu ia dizer aqui, quando César começa a exigir que seja visto como Messias, mas isso pode ter um duplo sentido, então eu acho que aí a igreja já tem que também ficar com o pé atrás, tá? E já não é mais obrigada a participar desse tipo de discurso. Outra coisa é o seguinte, eu ouvi uma pessoa uma vez conversando comigo dizendo: existe essa exortação a que oremos pelo rei, em Romanos 13. Eu ia te perguntar sobre isso. Vamos para cima. É isso aí. Vamos lá. Só que quando Romanos 13 se transforma em Apocalipse 13, aí já não é mais. Aí já não é uma questão de ficar orando, aí já é uma questão mesmo de denunciar e se levantar contra. Essa eu nunca tinha ouvido. Eu achei ótimo isso. Eu estou querendo aqui, rapaz, eu estou querendo me lembrar. Eu acho que foi o Fausto Vasconcelos, mas a expressão não é dele. Ele citou alguém que teria dito isso, mas eu fiquei impressionado com isso, que eu acabei fixando no conteúdo e não fixei o autor da coisa, né? Mas eu achei fantástico isso. Enquanto estamos em Romanos 13, a gente vai orando pelo governo, pelo rei, mas quando estamos em Apocalipse 13, em que o rei se transformou no anticristo, em que há uma propaganda toda para se exaltar alguém, porque o anticristo é aquele negócio, né? O prefixo anti não quer dizer contra apenas, quer dizer em lugar de. O anticristo é alguém que pode falar em nome de Cristo e, no entanto, quer ocupar o lugar de Cristo. Então, quando isso acontece, a gente parte para visão crítica e denunciadora de Apocalipse. Rapaz, a gente tem um livro inteiro escrito para denunciar e criticar o Império Romano. O Apocalipse é isso. No Apocalipse, Roma virou uma Babilônia, o imperador virou o anticristo, e a mensagem lá é essa: ó, e Cristo está sempre acima de tudo isso e será vitorioso. Né? Então, a igreja não pode perder nunca essa sua aguda e afiada visão crítica. Porque senão ela se torna uma inocente útil na mão dos políticos que sabem usar muito bem a ingenuidade do que creem. E que também, às vezes, não é só ingenuidade, não. Porque o que creem também tem suas expectativas políticas e de poder. Então, normalmente só é o casamento do sujo com o esfarrapado. Né? Mas, seja como for, a igreja tem que estar sempre atenta, orando, intercedendo, fazendo o que pode, fazendo a sua parte, cumprindo com o que a lei manda cumprir, dando exemplo, mas, ao mesmo tempo, olhando para Herodes e repetindo o que Cristo dizia: Herodes é uma raposa. E nunca perder esta visão crítica que a gente tem. Legal, legal. O Zé Jânio está colocando aqui da frase do Romano 6, Apocalipse 3, o Zé Jânio está colocando: a frase é sua, Bovai, toma posse e diz que é sua. Esse Zé Jânio é uma figura. Rapaz, é interessante pensar, você falou que essa da ingenuidade, né? Porque tem muita gente que acha que vai lidar com política, gente de igreja, enfim, né? que vai se utilizar e acaba sendo utilizado. E o Rio de Janeiro está vivendo muito nisso, né? Acha que é muito esperto e acha que é. E não tem noção de como funciona o reino das trevas. E aí você tá nessa militância pastoral, ministerial, como você disse no começo do nosso papo, né? A sua vocação, o seu chamado, a sua paixão é a comunidade local, né? Você não é ou denominacional, institucional, enfim, você sempre é um pastor de comunidade local que exerce um magistério, é palestrante, enfim, mas a sua militância, vamos dizer assim, na comunidade local. Dentro da sua experiência aí de
mais de 30 anos de Ministério Pastoral, acho que mais de 35 já, né? Já passou. Quase 40, são 37. 37 anos, já começou garoto, Barão de Taquara, Teresópolis, enfim, a uma. O que você acha, Novaes? Quais são os maiores desafios assim, hoje para pastores, para líderes, para lidar com essa realidade e esse mundo que está aí, né? Esse quadro novo, como você disse, hoje, quais são os maiores desafios, talvez, que um líder, um pastor, na sua percepção, a igreja assim, enfrenta? O que ela tem que estar olhando e tem que estar atenta, tem que estar percebendo para agir como oportunidade, como desafio, quer dizer, nesse contexto de Roma virar Babilônia, e, enfim, como é que você vê o seu olhar? Pegando um gancho ainda do que a gente estava falando lá atrás e andando aqui, eu acho que o nosso desafio é sermos sal da terra, né? Não é tomar posse do saleiro. Acho que a gente tem que estar sempre salgando. Em nenhum momento no Evangelho eu ouço assim, tomem o poder e transformem a coisa numa teocracia. Eu acho que o trabalho de salgar a terra é esse mesmo, que a gente tem que influenciar. E não precisa necessariamente, nem teria como, mas nós não precisamos de teocracias. Nós precisamos de cristãos influenciando, salgando a terra, né, iluminando o mundo. Agora, outra coisa também, que eu acho que é um desafio. Quando eu estava pegando aqueles profetas, Marcelo, e estava botando a parte assim, é interessante isso aqui. Quantas vezes a expressão olha e vê aparece em tantos profetas ali, né? Deus dizendo, olha e vê, e depois aí Deus mostra o que ele quer que ele fale, etc. Tá aí uma coisa que eu acho que é um desafio que a igreja sempre tem que ter, é aprender a traduzir os sinais dos tempos, aprender a compreender a sua geração, como pensa a sua geração, como raciocina a sua geração, qual é a linguagem da sua geração. E às vezes eu tenho a impressão, rapaz, que a gente fica respondendo coisas de 50 anos atrás. Nós não estamos respondendo o que as pessoas estão perguntando, sabe? É que a menina grande brinca com o fundamentalismo evangélico. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Marcelo, eu estou cada vez mais certo de que eu tenho duas missões. Um falar bem do evangelho, outra é falar mal do fundamentalismo evangélico. E eu tenho dito o seguinte, eu tenho sempre dito o seguinte, a maior bênção que pode acontecer para uma pessoa, a melhor coisa que pode acontecer para ela é conhecer o evangelho, a essência do evangelho. A segunda melhor coisa, em seguida, é se livrar do fundamentalismo evangélico. Porque se há uma coisa que o fundamentalismo evangélico não consegue, é ler os sinais dos tempos. Sabe muito de doutrina, sabe muito de tradição, sabe muito de liturgia e etc. E não sabe nada sobre pessoa humana. Não sabe nada sobre ser humano, não tem sensibilidade nenhuma para saber o que estão dizendo, o que precisam ouvir. Esse, para mim, continua sendo o grande desafio da igreja. A gente lê muito mal os tempos, a gente se torna anti-intelectual, anti-científico, faz uma linguagem hermética de igrejês que se torna absolutamente incompreensível. Nós não conseguimos pensar fora da caixa. A gente só pensa dentro daquela caixa eclesiástica que a gente formou, ou dentro daquela caixa fundamentalista, aquela caixa conservadora, e é incapaz de fazer uma coisa interdisciplinar. Por exemplo, eu concordo com Alan Richardson. Tem um livro antigo do Alan Richardson chamado Apologética Cristã. Alan Richardson é da Haste, me parece. E eu nunca mais esqueci isso, que eu li quando eu era seminarista ainda. Ou a fé cristã tem conexão com todos os tipos de pensamento. Com todos. É só a gente buscar essa conexão e fazer. E a gente está se tornando incapaz de fazer isso. Eu não sei conversar com a ciência, não sei conversar com o pensamento humano, eu não sei conversar com a filosofia. O que é isso?
Eu estou falando para quem, então? Eu estou dizendo, dizendo coisas que a responsabilidade de se tornar claro é de quem fala. E nós somos o povo da palavra. Se nós somos o povo da palavra, nós é que falamos. Só nós não estamos nos tornando claros. E isso eu acho que é o grande desafio da igreja hoje. Hoje o pessoal sabe muito bem o que é ser evangélico, mas não sabe o que é evangelho. Sabe muito bem que aquele lá é membro da igreja, mas não sabe nada a respeito do evangelho na vida dele. Nós sabemos muito bem o que é ser batista, nem sei se sabemos, mas vamos supor, teoricamente, sabemos bem o que é ser batista. Sim, mas e a essência do evangelho, que é o que realmente as pessoas precisam ouvir? O evangelho da graça para a vida delas. Outra coisa, porque eu vivo repetindo, a Bíblia não é um livro de letra, de linhas, a Bíblia é um livro de princípios e de entrelinhas. Enquanto a gente estiver preocupado em falar da letra da Escritura ou da linha da Escritura, nós não vamos conseguir nos comunicar. Nós temos é que conversar sobre os princípios e as entrelinhas da Escritura. Então é isso que eu acho que é o grande desafio da igreja. Não estamos sabendo nos comunicar. As representações evangélicas, rapaz, são as mais ganhas, sabe? Não é à toa. Você tem ouvido falar de ateus? Você tem ouvido falar de ateus que deixaram de ser ateus porque viram sentido no evangelho? O que a gente tem feito é tirar um católico e trazer para a igreja evangélica, ou tirar uma pessoa evangélica de outra igreja e trazer para a nossa. Ateus, como C.S. Lewis, por exemplo. C.S. Lewis era um ateu agnóstico. E foi por um processo, né, de transformação para entender o que era a essência do evangelho. Tem que fazer sentido, né? O evangelho tem que fazer sentido. Fazer sentido, exato. A gente tem mostrado qual é o sentido do evangelho. Eu desconfio que talvez não saibamos nem a gente. Entendeu? Eu acho que é o grande desafio da igreja esse. Qual é a linguagem? E como mostrar que faz sentido, né? Eu acho que você falou essa coisa da comunicação, não vai? Talvez porque, né, essa coisa do fundamentalismo, eu compartilho com você, do modelinho pronto, né? Norte-americano, século XIX, jargões, estrutura, você reproduz um modelo fora de um contexto, né? Tanto eclesiológico, teológico, e aí você não faz uma leitura da Bíblia contextualizada, você fica na letra, mas fica pregando o cristianismo do primeiro século, do século XXI, você não contextualiza, você não vê nas entrelinhas, os princípios, né? E aí transforma isso numa caixinha hermética de regras, pode, não pode, cria estereótipos, né? Até cômicos, alguns deles até muito cômicos, que é o que vai para mim, infelizmente, e quem está de fora, como você falou, mas quem olha de fora é tudo farinha do mesmo saco, né? Generaliza, não, acha que é um povo alienado, que não pensa, que é massa de manobra. E aí, assim, uma coisa para a gente pensar aqui, para você, eu acho que a pandemia talvez potencializou isso, porque é aliado a tudo isso agora, que a gente não sabia comunicar. Usar tecnologia para fazer isso, porque a leitura que eu faço pelos desafios que eu tive aqui, uma coisa é você fazer para 100, 200, 600, tal, o tempo. Agora você está na internet, a turma está indo para a internet, né? E talvez essa coisa da linguagem, o Zé Júnior está colocando aqui, o Potilho que afirmava isso, o principal desafio da igreja é a linguagem, por isso que tem que ter uma correlação. E agora, com essa outra linguagem, que é a visual, a internet, talvez só expõe essas vísceras dessa falta de sentido, de compreensão, de lógica, enfim, de argumentação que a gente viveu ao longo desses anos. Foi uma vantagem da pandemia, você não achou? Esse foi um lado bom da pandemia. E de jogar a igreja, jogar essas ferramentas, porque nenhum de nós hoje, nem você aí em São Paulo, aí em Guarulhos, nem eu aqui na Praça Seca, no Rio de Janeiro, nós não somos mais pregadores só da nossa congregação. Nós agora somos pregadores para quem quiser ouvir. E eu acho que isso força a gente
a saber sair do igrejês e a falar uma linguagem que a sua congregação virtual, que talvez nunca vá frequentar a sua igreja e talvez nunca vá frequentar igreja nenhuma, mas para a qual você pode apresentar a essência do Evangelho e pode tratar de coisas que façam com que as pessoas vejam o sentido de Deus na vida dela. Eu acho que é não só o grande objetivo de todo pregador, mas de todo teólogo. O grande objetivo do teólogo é fazer com que Deus faça sentido para aquela geração para a qual ele escreve. Aí eu estava falando com você na nossa conversa aqui, eu não sei se foi com você ou com outra pessoa, do livro do Gabriel Garcia Marques, dos 100 anos de solidão, foi na nossa conversa que eu falei. Então, é aquilo. É aquela epidemia de insônia, ninguém dormia, mas aí começavam a se esquecer. E aí eles começaram a escrever o nome das coisas na frente da aldeia de Macondo, botaram lá uma placa, Deus existe, que era para ninguém esquecer. O trabalho do pregador e do teólogo é esse, mostrar que Deus faz sentido, para que não se esqueça. Só que a gente tem que saber usar a linguagem certa. Isso. Uhum. Eu acho que desafio, eu digo para a turma aqui que a régua subiu, né? Nem tem divisor de águas, porque quem fica no mais do mesmo, acho que a internet ela expôs isso, né? Você conseguia, talvez, num grupo pequeno, numa comunidade, mas sair para quem quiser. E qual é a mudança, né? Na sua congregação, na minha, a pessoa fica meio constrangida de levantar no meio e ir embora, mas na casa dela ela só muda o canal do YouTube, né? Ela só muda o canal do YouTube, né? Na congregação ela não levanta essa, mas na casa dela ela muda o canal do YouTube, ela muda para a igreja que ela quiser, o pregador que ela quiser. E até acho que foi o Jeremias Pereira que falou que eu estava ouvindo, ele disse que desafio a gente acabou descobrindo que tem gente que prega melhor do que a gente que prepara isso para quem quer. O cara que estava acomodado, o grande favor é esse, né? É se reinventar. Respostas boas, como resultado da maneira que você tem se dado muito bem nisso, pelo que eu tenho acompanhado, aqui mesmo nesse tipo de transmissão que você faz, a maneira como os seus cultos, né, passaram a ser transmitidos e o cuidado que você tem tido de criar conteúdo específico, né, para isso. E eu tenho visto que você tem se dedicado especialmente a isso, você tem visto resultados, né, positivos nisso. Sim, tem sido bem legal. E, assim, é uma experiência diferente, por isso que eu falo que é um desafio. Eu tenho gente como você falou, né, de Joinville, de vários lugares que estão em BG. Mas gente que eu nunca vi, talvez nunca vá ver, se identificou, mas é o que você falou, né, da linguagem. Eu lembro dessa coisa de, deve ter uma igreja perto de você. Eu lembro de uma das pessoas que falou, não, pastor, mas assim, a linguagem, eu consigo entender o que você fala. Eu me sinto suprida, eu me sinto atendida, eu me sinto, né, e eu acho que essa pandemia trouxe para nós essa possibilidade de a gente achar até outros caminhos, né, de se reinventar, aprender no começo, eu acho que ele veio esse drama, para mim foi chocante. E pregar para a lente de câmera, no auditório vazio, é estranho. E conseguir comunicar isso para a gente do Nordeste, do Sul, de fora do país, enfim. Mas, ao mesmo tempo, acho que é uma oportunidade, como você disse, muito grande para poder comunicar o Evangelho, né? Para poder chegar em gente que talvez igrejas locais lá não estão chegando. Sim. Opa, eu mexi aqui. Tá. Agora, deixa eu perguntar a você uma questão. Você está me ouvindo bem aí, não? Beleza. Deixa eu perguntar a você uma questão. Cara, o papo é bom, tem 11 minutos só, que absurdo. A gente nem começou a conversar ainda, nem começamos a falar. Só estamos nas preliminares, não? Só nas preliminares, a coisa nem começou a esquentar ainda e já... Meu Deus do céu. Deixa eu aproveitar aqui que a gente daqui a pouco... Cara, liderança, né? Você acha que é uma carência de liderança hoje no país, de uma forma geral, tanto no nosso contexto, que é o nosso nicho, que é cristianismo, protestantismo, mas talvez dos nossos grandes desafios seja as igrejas não terem investido em formação de líderes de uma forma geral, e essa geração é uma geração meio acéfala de referenciais, talvez seja a melhor expressão, faltam referenciais, e por isso está todo mundo meio
A história do para quem não sabe para onde ir, a quem seguir, qualquer líder serve, qualquer caminho serve, qualquer vento serve. Eu acho que a gente tem, de uma maneira geral, se ressente disso sim. Tá? Por outro lado, atualmente, sim, a gente vê muita coisa boa acontecendo. Né? Assim, não é uma coisa, vamos dizer, conjuntural. A gente não tem uma coincidência de grandes e boas lideranças, por exemplo, que façam com que os batistas estejam sendo bem conduzidos e etc. Não, a gente encontra aqui, ali e tal. A mesma coisa eu digo em termos de liderança pastoral, né? Você tem, assim, ali, pontualmente, gente que está fazendo muito bom trabalho, que a gente vê que tem visão, tem capacidade, etc. e tal. Mas, assim, no todo, eu acho que há uma carência sim, Marcelo. E por que há uma carência sim? Porque não foi só uma questão de não termos formado líder. Eu acho que é uma questão de que realmente nós estamos vivendo um momento de uma certa, como é que eu vou dizer, indiferença com referência a questões que têm a ver com igreja, com instituição, com coisas desse tipo. Sabe? Você sabe que, por exemplo, a rejeição não é exatamente você deixar de amar e passar a odiar. Porque se você deixa de amar e passa a odiar, a pessoa continua habitando seu mundo. A grande rejeição é a indiferença. Aquela pessoa começa a odiar para você, então você não tem o trabalho nem de amar, nem tem o trabalho de odiar. Simplesmente aquela pessoa não existe. E eu acho que é exatamente isso que está acontecendo dessa geração, vamos tocar adiante aqui coisas que herdamos, que são importantes nós guardarmos. Há uma outra indiferença que eu acho que é fundamental para a liderança, que é ter conteúdo. Não é que é ter liderança sem conteúdo. Eu tenho dito sempre, vocês ouvem isso de mim, se vocês eram meus alunos, eu sempre digo para vocês, né? O que dá conteúdo é leitura. Dá conteúdo. Exato. Por que eu acho que hoje as pessoas estão lendo menos? Porque não estão dispostas a ouvir. Porque para você ler, você tem que estar disposto a ouvir o autor. Senão, você não vai ler. Hoje está todo mundo querendo falar, dar opinião, mas ninguém está querendo ouvir, ponderar, as coisas. Falta de conteúdo, resulta em falta de liderança. Não só em falta de liderança. Você sabe que você é convidado para pregar no aniversário da igreja, em relação ao nosso pesa. É uma coisa. Outra coisa é você ter que pregar toda semana, pelo menos 3 mensagens por semana, manter aquele nível, mês após mês, ano após ano, década após década. Aí já é complicado, precisa de conteúdo. Você não aguenta, você não tem sustento. Sim. Então eu acho que uma grande falta tem sido isso, conteúdo. E por isso que a gente não tem. Líder precisa ter conteúdo. Líder tem que ter o que passar. Né? Líder tem que ter. Qual é a grande função de liderança de pastores, por exemplo, que é o nosso caso? É dar maturidade para a igreja. É o grande objetivo de líder, é tornar a sua igreja madura na fé. Paulo já dizia, seja Efésios 4. Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, pastores e mestres, para fazer o quê? Equiparem os santos até que eles tenham uma maturidade. A gente está aqui para equipar a turma, mas não tem como equipar porque não tem conteúdo. Como é que você vai dar maturidade para um pessoal que você não tem o que passar para eles? Então, acho que precisamos dar importância ao conteúdo para poder passar. Para passar alguma coisa, tem que ter para passar. Né? É isso que eu acho que tem sido a indiferença para com o conteúdo, sabe? As pessoas se tornam reais. Acho que essa superficialidade ela tem causado esse prejuízo, uma falta de uma liderança
substancial, tenha o que passar. Tem que ter o que passar. Eu digo que acaba gerando, o que eu vejo hoje, né, gera um nanismo espiritual generalizado, né, na igreja. É um nanismo espiritual, de conhecimento, de as pessoas ficam naquela coisa rasa, não crescem, né, no sentido de não crescerem e acharem que tá bom assim, né, porque dá trabalho, é a geração de internet também, que é coisa pronta, e aí, por sua vez, alguns líderes que o cara vai para a internet, Ctrl+C, Ctrl+V, e um sermão ele é calvinista, no outro ele é arminiano, no outro ele é dispensacional, mas ele não tem nem noção disso, ele vai jogando e vai produzindo uma geração de consumidores superficiais e eu acho que isso acaba, dentro do que a gente conversou, né? Acaba gerando essa igreja evangélica que não consegue comunicar o evangelho que não faz sentido para quem está de fora e diz assim, o que esses caras estão falando? Que não faz sentido, nada do que eles dizem, as coisas não batem, né? Não fazem sentido. Exatamente. É uma coisa tão importante que Deus, para registrar a revelação dele, mandou a turma escrever. E mandou a turma ler, né? Lá na palavra de Cristo, lá, do rico e do Lázaro, né? Quando eu quero voltar para avisar que tal. Não, eles têm Moisés e os profetas, que leiam. Quer dizer, nós somos um livro e não dá importância à leitura, ao conteúdo pela leitura. Eu estava ouvindo uma pesquisa e disse que esse negócio de nos acostumarmos com essa brevidade das coisas na internet, né, tem realmente causado um déficit de atenção para coisas mais profundas. Ou aquelas informações mais rápidas e superficiais. Só que as coisas não se sustentam só com superficialidade. Justo. Não tem como ter resultado de longo prazo, não tem como criar fundamento. Meu amigo, 3 minutos para a gente fechar, que o Instagram vai nos derrubar. Eu queria deixar esses 3 minutos aí para, cara, você dividir com quem está com a gente aqui, vai assistir pelo YouTube lá no canal lá oficial, que está no seu coração, para essa geração, tem líderes, tem, ó, José Salustiano chegou aí, o Samuca, Luiz Antônio, eles estão aí nos comentários conversando. 2 minutos e meio. O que você deixaria aí para essa nova geração? Né? Você não é de uma geração antiga, mas para a nossa geração, aí para essa turma de líderes e pastores que está assistindo. Eu não gosto muito desse negócio que você deixaria. Faz de conta que você morreu. Que você vai achar que você deixou? Boa! Aproveitando os minutinhos que restam, eu quero mandar um abraço enorme para esses meus ex-alunos queridos. Que vocês têm me dado muito orgulho de vocês. Eu quero dizer para vocês que antigamente talvez vocês dissessem assim, olha, fomos alunos do Novaes. Eu quero dizer que hoje tem sido uma alegria muito grande de ter o professor do Marcelo, o professor do Purinho, o professor de todo mundo que está aparecendo aí. Vocês me dão um orgulho muito grande. Eu toco. Deus continue abençoando a vida de vocês. Tá bom? Legal, meu amigo, obrigado, viu? Foi uma honra poder matar um pouquinho da saudade, né? Nosso último papo foi melhor servido quando você esteve aqui acho que nos meus 25 anos, em novembro, né, no ano passado, a gente estava numa mesa mais saborosa, mais farta, mas, né, o papo foi tão bom quanto. Prometo que na próxima, se a pandemia deixar, vai ser regado a um menu tão saboroso quanto. Mas obrigado pelo seu tempo, um beijo grande na Jussara, nas meninas, né, na família, nesse povo querido. Deus continue te usando, cara, como essa referência. Obrigado pela sua simplicidade, sua. Um beijão na Cláudia e nos meninos também aí, tá? Tudo de bom. Com certeza. Deus abençoe você. Gente boa, você que está com a gente no canal aqui, daqui a pouquinho já está lá no YouTube, Marcelo Santos Oficial, compartilha, porque eu tenho certeza que, né, foi uma aula para todo mundo que estava com a gente. Novaes, abraço grande, cara. Obrigado demais. Até a próxima. Tchau.